Boa noite, amados irmãos. Mais uma noite na casa do Senhor, quarta-feira, 29 de março de 2023, estudando agora, iniciando hoje o Salmo 35, com a mensagem com o título Os Inimigos e a Vingança. Imprecação ou perdão. Os inimigos e a vingança. Imprecação ou perdão. Relação difícil. Abra sua Bíblia para o Salmo 35. Qual é a relação que deve existir em amar o inimigo e ao mesmo tempo agir corretamente em relação ao mal que ele está praticando? É lícito o crente orar como Davi orou aqui no Salmo 35? Olha a oração aqui de Davi no Salmo 35. Ele ora aqui por sua própria segurança. E ele pede a Deus que confunda o inimigo para não conseguir pegar ele. Então no primeiro verso ele diz: pleiteia, defende, Senhor, a minha causa, né? Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam, que lutam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Então, para essa mensagem, eu peguei o versículo primeiro como o versículo chave. Leio, repitam comigo: defende-me, Senhor, daqueles que lutam comigo. Luta contra os que pelejam contra mim. Aí você vê o salmista orando para que Deus lute contra seus inimigos. E vai descrever, ele até descreve como é que Deus deveria fazer isso. Porém, para nós, crentes da nova aliança, regidos pela graça, pela lei do amor, o Senhor Jesus Cristo diz: amai os vossos inimigos, está lá em Mateus 5,44, amai os vossos inimigos, bendizei os que falam mal, né, os que maldizem, bendizei, fazei o bem, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Como é essa relação? É lícito ao cristão orar de forma imprecatória? Porque o Salmo 35 é um salmo imprecatório. O que é um salmo imprecatório? Um salmo imprecatório é aquele salmo que invoca a maldição sobre o inimigo. Um salmo imprecatório, ele ora a Deus para que detenha o inimigo, mesmo que, se necessário for, o mate, o destrua. Então vamos ler aqui o Salmo 35 todo agora. Eu tenho aqui, eu coloquei 3 versões paralelas, mas eu não vou ter tempo de comparar nessa mensagem essas 3 versões. Eu vou apenas fazer a leitura hoje do salmo e então falar sobre o que é um salmo, uma oração imprecatória. Se é próprio ao crente desejar o mal, invocar maldição contra os seus inimigos. Lendo então: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim, pega do escudo e da rodela. A versão diz: o escudo grande que protegia o corpo todo e o escudo pequeno, que era para a luta. O escudo grande era para as flechas e o escudo de rodela era aquele menor para a luta corpo a corpo. Então eles pegam o escudo e da rodela, armas de defesa, e levanta-te em minha ajuda.
Fala de arma de defesa, agora arma de ataque. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Detenha, Senhor. Estão avançando, vão me pegar. Deixa-me só ler, eu estou comentando, aí vai complicar. Diz a minha alma, tira a lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal. Sejam como pragana perante o vento. O anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga, porque sem causa, ele vai dizer aqui, porque ele está fazendo essa oração imprecatória, essa oração pedindo o castigo de Deus contra os seus perversos inimigos. Ele mostra aqui como eles são covardes, né? Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, que sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha-lhes destruição sem o saberem, e prenda-os a rede que ocultaram. Caiam eles na mesma destruição, e a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu? Pois livras o pobre daquele que é mais forte do que ele. Sim, o pobre e o necessitado daquele que os rouba. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estava enfermo, agora mostrando como Davi fez, né, quando ele estava lá no exército, como ele ajudou muita gente, apoiou muita gente, e os mesmos caras que ele ajudou e apoiou, agora eram os seus inimigos covardes, né? Então ele diz: quanto a mim, quando estava enfermo, a minha veste era pano de saco, humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me com ele como se fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles, ao contrário, com a minha adversidade se alegravam e se congregavam. Os abjetos se congregavam contra mim e eu não o sabia. Rasgavam-me e não cessavam, como hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isso? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação. Entre muitíssimo povo te celebrarei. Não me alegrarei, não se alegrem de mim os meus inimigos sem razão, nem pisquem os olhos aqueles que me aborrecem sem causa, pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de pá em pá contra mim, dizem: os nossos olhos o viram. E então ele agora pede a Deus, aqui a oração imprecatória, está invocando maldição contra o seu inimigo. Tu, ó Senhor, ouviste, não te cales, Senhor, não te alongues de mim, não te afastes de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa. Deus meu e Senhor meu, julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. Não digam em seu coração: eia, sua alma é nossa. Não digam: nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor
que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido, e assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Amém? Essa é uma oração imprecatória. Os africanos chamam de oração perigosa. Oração cujas maldições são piores do que os piores feitiços. O crente poderia fazer uma tal oração? Como é que nós podemos examinar aqui o caso de Davi? Vamos orar e então nós vamos prosseguir. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento a estudar a tua palavra sobre esse assunto tão importante como lidar com os inimigos, com o mal. Como, Senhor Deus, amar os inimigos, como orar pelos inimigos, como fazer o bem quando eles nos fazem o mal, mas ao mesmo tempo não aprovar a sua atitude malvada e perversa. Nos instrui agora com teu Espírito Santo, através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, um contexto rápido. O contexto histórico exato dessa passagem não fica bem definido, mas dá para se perceber. Davi, por muito tempo, ele foi um dos capitães do exército de Saul. Ele foi um dos heróis de Israel e ele ajudou a muita gente, ele apoiou a muita gente, ele era muito leal, camarada, um grande companheiro. E quando qualquer pessoa que ele conhecia caía num problema, numa doença, numa desgraça, ele se solidarizava, ele se empenhava por ajudar, por orar, e não se alegrava enquanto não via o outro se levantar. Agora, curiosamente, Davi estava cercado de gente invejosa, gente perversa, que só estava esperando o momento em que ele caísse em uma desgraça. A desgraça foi quando Saul ficou com inveja dele e declarou a morte dele, e botou todos esses inimigos para irem para cima dele. E eram muitos inimigos. O exército de Saul, em grande parte, queria ver Davi desgraçado, cantar a vitória de Saul sobre Davi. Então, aqui são dadas as razões por que Davi faz essa oração imprecatória. O Davi, existem vários salmos imprecatórios, o 35 é um deles. Ele diz aqui que ele foi arrastado sem causa, que mesmo quando estavam se relacionando com ele, lá no Salmo 11, eles usavam de hipocrisia, falavam maliciosamente, mentiras sobre ele, recompensavam a ele o mal com o bem. Embora Davi o tivesse tratado, mesmo sem serem seus irmãos, eles os tratavam como amigo. Porém, Davi, quando estava com problema, Davi foi tratado por eles como inimigo, e eles se alegravam com essa desgraça de Davi. Então Davi via que ele tinha de ir para Deus, ele iria perecer, ele iria desaparecer da face da terra, a sua história ia terminar em completa desgraça se não houvesse uma intervenção divina. Então ele clama a Deus como seu libertador, que era uma situação que somente Deus poderia livrá-lo. Então Deus diz: não deixe que eles cheguem perto de mim, coloca eles em lugares escorregadios, coloca escuridão na mente deles, para que eles não consigam me encontrar. E Deus fez isso.
Então, é preciso entender. Se eu hoje, como crente em Jesus Cristo, estiver sendo perseguido, eu posso orar assim: Senhor Deus, mata os desgraçados que estão me perseguindo, destrua. Como é que o crente deve agir? Eu dei como título da nossa mensagem: os inimigos e a vingança, imprecação ou perdão, uma relação difícil. Porque muitas vezes vai ter casos em que nós vamos ter que orar pedindo a vindicação de Deus, a vingança de Deus, fazer com que o inimigo pare, senão ele vai destruir a obra de Deus. Mas a nível pessoal, a Bíblia manda amar o inimigo e tratá-lo com bondade. Então, verdade sobre imprecações e maldições do julgamento divino. Deus é justo, bom, e esse Deus, se Ele não punisse o mal, se Ele não parasse o mal, nenhum dos planos dele poderiam ser concretizados na terra. Na realidade, se Deus não fosse um Deus vingador do mal, a raça humana já teria sido extinta. A maldade do ser humano é tão grande que a raça humana teria se destruído. Porém, Deus, Ele se responsabiliza em vingar o mal. Tanto que Ele diz para o crente, especialmente do Novo Testamento, que Ele não se vingue. A mim pertence a vingança. Eu vingarei. Toda lei, se é uma verdadeira lei, ela tem uma sanção ou um castigo para quem a desobedece. Ela prevê uma bênção para quem obedece e um castigo para quem desobedece. Então, quem desobedece a uma lei está pedindo um castigo equivalente. Assim, os ímpios ou quebradores da lei, violentadores da aliança, eles em si determinam o castigo para si. Então, quando alguém está violentando a lei de Deus, os propósitos de Deus, o crente não precisa nem sequer orar dizendo: Senhor, puna esse indivíduo. Mas o crente pode orar: Senhor, faça justiça a teu povo, tenha misericórdia de nós. Portanto, outro fato importante: Deus diz que o seu povo é uma propriedade peculiar. Compara a menina dos olhos de um valente. E Deus promete vingança contra os que perseguem e fazem o mal ao seu povo. Por isso que Deus mesmo diz: te aquiete, não te afogues, no tempo certo eu vindicarei. Vindicar é vingar. Que as imprecações ou pedidos de vingança e maldições contra os inimigos, elas são mais comuns no Velho Testamento, menos comuns no Novo Testamento, porém as imprecações e maldições também estão no Novo Testamento, na boca do próprio Cristo, do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos. No Velho Testamento nós estamos naquela dispensação da teocracia de Israel, em que Israel é um reino, um governo físico, visível, tendo de combater para sobreviver com inimigos físicos, reais, pagãos. E então a Israel foi dada a espada para fazer justiça. Portanto, para Israel, ele teve inclusive a ordem de Deus para executar os ímpios cananeus. E é preciso que a gente entenda que o Deus do Velho Testamento não é diferente do Deus do Novo Testamento. No Velho Testamento você tem amor e graça, você tem
ira e juízo. O apóstolo Paulo manda considerar tanto a bondade quanto a severidade de Deus. Você vê a bondade e a severidade tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Portanto, nós vamos ver aqui que não é que o Deus do Velho Testamento é sanguinário e o Deus do Novo Testamento é o Maria Mole, é o Papai Noelzinho, é um algodão doce. Não. O Deus do Velho Testamento é o mesmo que lá em Hebreus diz no Novo Testamento que Deus é fogo consumidor, consumidor do mal. Então Deus não pode deixar que o mal avance. Agora, uma coisa muito importante: todos os povos pagãos, eles tinham uma casta de magos, de bruxos, de feiticeiros especializados em imprecações, em lançar feitiços, lançar maldições sobre os inimigos. Tanto que na história de Balaão, o rei Balaque, o rei Amonita, contrata esse bruxo, esse feiticeiro chamado Balaão para lançar imprecações ou maldições sobre Israel para que Israel fosse derrotado. Na realidade ali era uma conflagração de feitiços, de imprecações. O rei Balaque sabia que lutar fisicamente com o exército dele contra Israel ele não venceria. Então ele contrata um bruxo para fazer imprecações, maldições, para atrapalhar e fazer Israel ser perdido, perder a guerra e até deixar de existir. Só que o Balaão disse para Balaque: é impossível amaldiçoar ou lançar imprecações naqueles que Deus abençoa. Deus abençoa Israel, feitiço nenhum pega nele, maldição, imprecação nenhuma pega nele. Só tem um jeito: faça o povo cair no pecado, faça o povo quebrar a lei, faça o povo de Israel violentar a aliança, agir como pagão. Aí eles armam todo um circular de orgias sexuais e atrai o povo de Israel para aquelas orgias sexuais ligadas com idolatria. Então o povo caiu na maldição de Deus por conta da sua desobediência. Mas uma coisa ficou fato: durante toda aquela era do Velho Testamento havia uma guerra de maldições, de imprecações. Os profetas de Israel lançavam suas imprecações contra os pagãos e os pagãos contra Israel. Só tinha um detalhe: todas as profecias que Deus dava para os profetas de Israel se cumpriam literalmente no tempo e na história. A dos pagãos, elas só pegavam o povo de Israel quando eles deixavam a Jeová. Nós vamos ver aqui, até onde der o tempo, que as imprecações e maldições do Novo Testamento são apenas diferentes do Velho Testamento, em ênfase e grau, mas não em tipo. Então, questões cruciais sobre as orações e declarações imprecatórias da Bíblia. Como conciliar o Salmo 35:1, onde o salmista diz: defenda-me, Senhor, daqueles que lutam contra mim, contra os que pelejam contra mim, e Mateus 5:44, onde Cristo diz: amai vossos inimigos, bendizei vossos inimigos, fazer o bem a vossos inimigos, fazer o bem a quem maltrata você, faça o bem a quem lhe persegue. Como conciliar as duas coisas?
como é que os santos do Velho e do Novo Testamento devem se relacionar com seus inimigos. Então, quando os crentes do Velho Testamento oram para que Deus destrua seus inimigos, eles não estão pedindo uma vingança pessoal. Quando você lê Juízes, capítulo 5 e 31, você escuta isso aqui: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que eu amo, sejam como o sol quando sai na sua força. Então, a oração imprecatória não era uma vingança pessoal do povo de Israel. Aquele povo, na realidade, era inimigo de Deus, do propósito de Deus, do projeto de Deus. Deus amava, quando lá em em João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo, Ele não começou a amar o mundo depois que Cristo morreu na cruz, não. Mesmo depois da queda, Deus ama o mundo. Na era da graça e na era do Espírito, da vida do Espírito, nós apenas temos mais recursos para amar os inimigos do que na era do Velho Testamento. Mas mesmo no Velho Testamento, Deus mandava amar os pagãos. Olha que Deus diz aqui, mostrando que o Deus do Velho Testamento é um Deus de amor, igual que o Novo Testamento, embora também seja de justiça e ira. Antes disso, é bom entender: amar o inimigo não significa concordar com o erro dele, gostar do que ele faz. O apóstolo Paulo, em Romanos 12,8, diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Não é que o meu inimigo bebe cachaça até, como dizem, encher o talo, e ele diz: olha, cara, tudo bem, eu te amo. Olha, cara, eu te amo, mas o que você está fazendo é absurdo, é completamente detestável. Então ele diz aqui que nós devemos fazer uma distinção entre amar o inimigo e fazer vista grossa ao mal dele. Porém, o povo de Deus, tanto no Velho Testamento, tinha alguns princípios sobre amar o inimigo. Em Êxodo 23, 4 a 5 diz, lá no Pentateuco, na Torá, lá a lei do Velho Testamento dizia: se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, sem falta no reconduzirás. Se vires o jumento daquele que te aborrece, deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo, certamente o ajudarás juntamente com ele. Isso aqui é o cumprimento do que Cristo diz: ama o teu inimigo, aquele que te aborrece, aquele que te maltrata. Ou seja, não é vingança pessoal. Mesmo aqui Deus proibia vingança pessoal. Porém, existia aqueles juízos divinos contra o ímpio. Em Provérbios 25, 21 a 22 está escrito: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe pão para beber, porque assim brasas se amontoará sobre a cabeça, e o Senhor tu pagará. Paulo vai citar isso: não te vingues, paga o mal com o bem. Portanto, o Deus de amor do Velho Testamento, do Novo Testamento, é o mesmo do Novo, que manda amar. O Deus de Israel é um Deus santo, justo e bom, que manda chuva sobre maus e bons, como prova do seu amor e bondade para com o mundo. Em Levítico 19, ele diz: falou o Senhor a Moisés dizendo: fala toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes:
Santos sereis, porque eu sou santo. Eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Então essa santidade de Deus faz com que o crente seja não só alguém que tem bondade, mas que tem justiça e tem bondade. Em Deuteronômio 10, 17 a 20. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa, suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama ao estrangeiro, dando-lhe pão e veste, pelo que amareis o estrangeiro. Olha aqui, mandava o estrangeiro, o pagão, né? Amareis o pagão, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Eu estou tentando mostrar aqui que Deus é um só. O Deus do Velho Testamento é Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo estava lá dando a lei. Ele aparecia como anjo de Jeová. Todavia, apesar do propósito de Deus ser o amor, o plano dele ser um plano amoroso, de mandar chuva sobre maus e bons, abençoar todos, mesmo os maus, ele garante que na sua justiça e na sua santidade, o perverso não escapa do julgamento dele. Então, há uma necessidade da vingança divina para deter o mal. Em Êxodo 23, 22 a 23, Deus avisa isso para o próprio povo de Israel. Ele diz: mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo, que é o anjo de Jeová, Jesus, porque Jesus irá diante de ti e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos ferezeus, e aos cananeus, e aos heveus, e aos jebuseus, e eu os destruirei. Então Deus diz aqui que tem uma aliança particular, especial com Israel. Se Israel for santo, agir em amor, em pureza, Deus vai usar como juiz. Assim como um juiz, aonde tem pena de morte lá nos Estados Unidos, estava vendo a primeira mulher que foi sentenciada à pena de morte nos Estados Unidos com injeção letal, aquela injeção que ela tomava e morria lá na cadeira, né? Então, aquela mulher fez um crime hediondo, horroroso. Quem matou ela não foi o juiz que a condenou, não foi quem aplicou a injeção. Quem matou a ela foi a lei que ela violou. Ela condenou a si própria. Então Deus deu mais de 400 anos para os cananeus se arrependerem, e eles não se arrependeram, foram de mal a pior. Olha, a vida dos pagãos cananeus era tão horrorosa, tão bestial, tão violenta, semelhante a Sodoma e Gomorra. Inclusive Sodoma e Gomorra fazia parte lá também, mas já tinha sido destruída. Mesmo assim, eles não aproveitaram o exemplo da justiça divina contra o mal e continuaram pecando, que Deus determinou que o povo de Israel, com a sua espada, iria matar toda aquela gente cananeia. Porém, Deus vai dizer: se vocês agirem como eles, as imprecações que eu estou lançando sobre cananeus, como aqui as várias tribos lá, amorreus, heveus, ferezeus, cananeus, jebuseus, aqueles que a destruir, vocês também o farei. Deuteronômio 23, 4 a 5. Portanto, não saíram com pão e água a receber no caminho quando saíes do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Lembra? Contratado para lançar imprecação contra Israel. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão,
Antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porque o Senhor teu Deus te amava, e não lhes procurarás nem paz, nem bem em todos os dias para sempre. Então Deus lançou uma maldição e eles deixaram de existir. Lançou uma imprecação, uma maldição sobre Edom, eles deixaram de existir. Lançou uma maldição sobre os cananeus e eles deixaram de existir. Todavia você disse, isso é um Deus sanguinário. Não, se ele não fizesse isso, não existiria mais gente na terra. Porque a humanidade, a depravação da humanidade, como nós estamos vendo hoje, vai num crescente tão grande que terminará por todo mundo se matando todo mundo. Todo mundo matando todo mundo, destruindo todo mundo. Porém, mesmo naquela época em que Deus tinha lançado a maldição sobre Moabe, a misericórdia divina é mostrada para os pagãos que se arrependem. Por quê? Você lembra que na aliança abraâmica, quando Deus criou o povo judeu como um povo especial, para ser ministrador de julgamentos divinos contra os pagãos, na aliança abraâmica, Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, te farei uma bênção, farei uma nação, um povo, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então ali todos os pagãos já estavam sendo contemplados. E nós temos alguns exemplos desses pagãos contemplados já naquela época lá. Lá nós temos Raabe, aqui. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, a tudo quanto tinha. E habitou Raabe no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros de Josué. Ou seja, Raabe era pagã. Ela estava debaixo da maldição dos pagãos, porém ela creu. Somente ela, de Jericó, creu em Deus. Então ela passa a fazer parte da linhagem do Messias e é preservada. Ruth, Moabita, que era outro povo debaixo da maldição, da imprecação de Deus, ela creu em Deus. Em Ruth 1,16 disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, Ruth, a Moabita, a pagã, se converteu. E o que é que acontece? Ela é recebida por Deus, ela é acolhida na própria linhagem do Messias. Então, como é que nós devemos expressar o nosso amor aos nossos inimigos? Qual foi a maior expressão de amor que o mundo já viu? Lucas 23 e 34. Crucificado, esbofeteado, injustiçado, acovardado, covardia de toda sorte fizeram com ele, lá na cruz do Calvário. Nos momentos finais do seu tempo aqui na terra, Jesus Cristo olha para seus inimigos e levanta e faz uma oração ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Então, ao crente é próprio o perdão. Isso não quer dizer que ele vai concordar com o mal que está sendo feito. Isso não quer dizer que se o seu perseguidor está violentando a lei, e a lei de alguma forma o beneficia, que ele não vá buscar os seus direitos perante a lei. Todavia, ele deve se resguardar do ódio, do ressentimento, ele deve afastar o mais possível o ódio de si, como diz, longe de vós seja toda a ira, toda a amargura, todo o ressentimento. As pessoas mais felizes da terra são aquelas
que aproximam mais de si o amor e afastam para mais longe de si todas essas emoções de raiva, de ressentimento, todo esse descontrole emocional. Aí você diz, não, mas foi Jesus Cristo que fez isso lá na cruz do Calvário. Só Jesus Cristo poderia olhar para os inimigos e dizer, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Se você for para Atos 7:60, 59 e 60 diz, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, aqui é uma imprecação de bênção e não de maldição, lembra? Amaldiçoe, né? Cristo disse, se eles vos maldicerem, vos perseguirem, maldicerem, disserem todo o mal contra vós, bendiga, vença o mal com o bem. Então apedrejaram Estevão. E então, nos momentos finais, exatamente seguindo o seu mestre, ele diz, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha, era pedra de todo o tamanho, em todas as partes do corpo, na cara, nos olhos, na cabeça. E ele já estava desfalecendo. Ele já não aguentava-se mais em pé. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Estevão aqui seguiu o seu mestre. Levou sua cruz até o momento final. Mas muitas vezes é preciso fazer, olha, devemos agir como Deus. Há momento em que nós oramos pelo inimigo, pelo bem dele. E há momento que nós oramos para que Deus faça justiça. Para que Deus pare aquele ímpio que está destruindo a obra de Deus e a causa de Deus. Em 2 Timóteo 4:14-16, olha que Paulo diz, Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Aqui o Paulo está fazendo uma oração imprecatória contra Alexandre o latoeiro. Esse cara me fez tanto mal. Então Paulo diz, Senhor, o Senhor disse que a vingança pertence ao Senhor. Só o Senhor pode prender o Alexandre, o latoeiro, né? Não sei se ele vendia lata ou fazia lata. Então, meus irmãos, o que é que nós, no nosso tempo, essa é a primeira mensagem, nós estamos aprendendo como lidar com o inimigo. Aprendemos sobre oração imprecatória. Oração imprecatória, geralmente, ela é uma invocação de maldição, é um pedido de castigo e julgamento contra o inimigo, para pará-lo. Só que mesmo no Velho Testamento, mesmo Davi, quando ele diz meu inimigo, na realidade ele está dizendo inimigo de Deus, porque Davi sabia que ele era um agente de Deus, ele estava servindo a Deus, ele estava trabalhando a Deus, e Satanás queria parar o Davi, porque Davi era descendente do Cristo. Com Davi Deus faria a aliança davídica, de trazer o reino do Messias. Então o Satanás, desde o início, ele levantava todos os ímpios da terra contra a semente do Messias. Então, Davi não orava por vingança pessoal. Ele orava para que Deus não deixasse que o seu projeto fosse finalmente destruído por Satanás. Na realidade, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra demônios, contra o reino das trevas, e que nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus.
Porque o diabo vai mover gente de todo o planeta para tentar barrar a obra do Evangelho, para tentar fazer com que essa igreja se cale, fazer com que você desista de continuar na igreja, para que você desista de continuar no ministério. Quantos pastores não desistem todo ano? Quantos missionários, quantas missionárias? Ele está agindo para barrar a obra de Deus. Porém, Deus diz que essa obra é uma obra vitoriosa. A igreja subirá ao céu e encontrará com o noivo Jesus Cristo. Mesmo na grande tribulação, o diabo vai mover todo o reino do anticristo para matar uma grande multidão. Porém, lá diz que eles o venceram. Eles o venceram pelo poder do sangue do Cordeiro. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela vitória em Jesus Cristo. Amém. Boa noite.